Fala, galerinha do oitavo ano. Essa é a nossa lista dessa semana. Lembrando que a plataforma Mangahite, ela, a partir de 30 de maio, ela passou a ser paga, então nós não vamos continuar utilizando aquela plataforma, né? Eu quero agradecer aí a participação, principalmente da Júlia, do Pedro, que foram os que mais usaram a plataforma aí na turma de vocês e até da escola toda foram os dois alunos que mais utilizaram e realizaram atividades dentro daquela plataforma. Mas queria agradecer também a todos os outros, né, que se esforçaram, que entraram lá nessa plataforma e também realizaram algumas atividades. A partir dessa semana, nós vamos realizar as atividades através das listas que eu vou enviar para vocês e alguns vídeos que eu farei para ilustrar, para fazer alguns exemplos, né? E também para corrigir as atividades, já que agora a correção não é automática como na plataforma. Então, o que nós vamos fazer? Nessas próximas semanas e ao longo do mês de junho, nós vamos fixar aquelas atividades que nós fizemos, né? Que nós realizamos na plataforma Mangahite, que são atividades lá da equação do primeiro grau e dos sistemas de equações, principalmente. Então, nós vamos revisar tudo isso. Essa primeira lista, então, é um apanhado geral dos primeiros conteúdos que nós realizamos lá. Então, nós vamos ver aqui o valor numérico de expressões algébricas, nós vamos praticar mais uma vez equações do primeiro grau com uma incógnita e também a associação de uma equação linear de primeiro grau a uma reta no plano cartesiano. Quais os objetivos? A gente praticar todos esses conteúdos, né? A gente resolver, elaborar problemas que envolvam o cálculo do valor numérico de expressões algébricas, utilizando as propriedades das operações em contextos significativos, resolver equações de primeiro grau com uma incógnita e associar uma equação linear de primeiro grau com duas incógnitas a uma reta no plano cartesiano, certo? Então, nós temos aí essas atividades do valor numérico de uma expressão algébrica, né? São 3 atividades para a gente praticar. Temos mais 3 atividades aí de equações do primeiro grau. Na verdade, é uma atividade ali com 6 alternativas para vocês praticarem. E a gente finaliza a lista com a associação de uma equação linear, né, a uma reta no plano cartesiano, que são mais algumas atividades aí, ó, para a gente praticar essa associação. Certo? Então, para que vocês tenham condições de resolver essa lista, eu preparei alguns exemplos que eu vou resolver aqui no quadro branco, que eu busquei lá no colégio, para que vocês tenham melhores condições. Então, eu vou fazer aí 2 exemplos de como calcular o valor numérico de expressões algébricas. Então, eu vou fazer uma expressão mais simples e uma mais complicada, porque aqui na atividade eu passei para vocês de todos os tipos, né? Expressões mais simples de fazer e algumas mais elaboradas, que apesar de ser grande assim, não é tão difícil. Então, eu vou fazer isso para vocês agora. Nós temos ali no quadro, então, ó, o valor numérico de expressões algébricas. E um exemplo, né? Eu tenho uma expressão algébrica, que é o que mesmo? Uma expressão algébrica? É aquela expressão em que vai aparecer letras e números. Então, nós temos aí nessa expressão a letra A, né? O expoente 2 ali, então A ao quadrado mais B vezes C. Não apareceu coeficientes, né? Aqueles números multiplicando a letra. Então, essa é uma expressão mais simples. O que é calcular um valor numérico? Calcular o valor numérico é calcular qual é o valor dessa expressão algébrica. Claro que para eu calcular, eu preciso do valor de cada uma das letras. E eu tenho aqui, ó, qual o valor dessa expressão, se o A é igual a 20, o B é igual a 16 e o C é igual a 12. Bom, é só eu trocar essas letras lá na expressão algébrica pelos seus valores respectivos. Então, assim, ó, a letra A vale 20. Então, lá na expressão, onde tem a letra A, eu vou escrever o valor dela. E como ela está elevada ao quadrado, ela vai ficar elevada ao quadrado aqui também. Vai ficar 20 ao quadrado. Daí na expressão tem mais. Então, repito mais. O valor de B. O valor de B é 16. Então, vou colocar o 16 vezes o valor de C, que é 12. Então, o primeiro passo para se calcular é substituir os valores lá na expressão algébrica. Depois de substituir,
Daí a gente precisa respeitar aquelas ordens das operações, né? Se tem uma potenciação, eu tenho que fazer a potenciação primeiro. Como é que eu já posso fazer ela? 20 ao quadrado, como que é? 20 vezes 20, né? Dá 400. Bom, como aqui já acabou, né? Eu já fiz a potenciação, então eu já posso aproveitar essa linha para fazer essa multiplicação aqui também. 16 vezes 12, então 16 vezes 12, se você armasse a continha, ó, 16 vezes 12, 2 vezes 6, 12, vai 1, 2 vezes 1, 2, com mais 1, 3, 1 vezes 6, 6, 1 vezes 1, 1. Lembra sempre, né? Quando a gente está multiplicando as unidades, coloca o resultado debaixo das unidades. Quando eu passei a multiplicar as dezenas, ó, o 6 ficou embaixo da dezena, então uma casa ficou vaga. E aí a gente soma. Desce o 2, 3 mais 6, 9, desce 1, ou seja, 16 vezes 12 é 192. 16 vezes 12, 192. E aí a gente soma 400 mais 192, 592. Pronto, nós temos o valor numérico dessa expressão quando as variáveis, né, assumem esses valores aí. Nós temos o primeiro exemplo, então, resolvido aí para vocês. E o segundo exemplo que eu trago para vocês, de uma expressão algébrica um pouco mais elaborada, né? A gente vai ter letras aí em forma de uma fração algébrica, letras no numerador e letras no denominador, né? E ainda com os valores daquelas variáveis, ó, negativos. Então, a gente vai ter que trabalhar com fração e também relembrar as operações com números inteiros, o jogo de sinal, né? Nesse cálculo. Então, o primeiro passo é aquele que eu expliquei na letra A, no exemplo A. É substituir os valores que as letras adquiriram lá na expressão. Então, o x é menos 2 e o y vale menos 4 para esse cálculo. Então, onde tiver a letra x, o número que eu vou colocar é o menos 2. Eu não posso esquecer do sinal de menos, porque ele faz a diferença. Então, aqui em cima, temos x ao quadrado. Então, se eu substituir, vai ficar o valor de x. E como ele é negativo, e na maioria das vezes, quando a gente substitui, é bom a gente colocar o valor que nós estamos substituindo sempre entre parênteses. Então, é menos 2 ao quadrado, menos, ó, da expressão, né? O 3, que também é da expressão, o 3 não tem aqui, o 3 é lá da expressão algébrica. E o que o 3 faz com o y? Ele multiplica o y. Então, nós temos 3 vezes o valor do y, que é 4 negativo. Ó, nós só substituímos. Nenhum cálculo foi feito ainda. Aí eu faço ali o traço, né, da divisão, para representar a fração algébrica, e olha, 3 vezes x, né? Quando nós temos um coeficiente ao lado da letra, aquele coeficiente multiplica o valor da letra. Então, seria 3, eu posso esconder o valor de vezes, né, o sinal de vezes, e o valor de x é menos 2. A 3 vezes menos 2, mais o valor de y ao quadrado. Bom, depois que a gente substituiu, agora sim a gente começa a resolver os cálculos, né, com os números, seguindo a ordem daquelas operações. Primeiro, potenciação ou raiz, né, raiz quadrada, raiz cúbica se tiver. Segundo, multiplicação ou divisão, que vier primeiro. E por último, adição e subtração, né, continha de mais, continha de menos, o que vier primeiro. Então, nós temos potenciação. Nós temos que fazer isso aqui primeiro. Menos 2 ao quadrado. Lembra que a gente teria que fazer assim, ó. Menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2. E nós chegamos a estudar no primeiro bimestre, e na multiplicação de dois números com o mesmo sinal, o resultado sempre vai ser positivo. Então, se eu tenho dois números negativos sendo multiplicados, o resultado é positivo e a multiplicação é 2 vezes 2, 4. Ou seja, vai sair 4 positivo.
E essa potência vai ficar 4 positivo. Daí, aqui em cima, eu não tenho mais potência, né, para resolver, então eu posso fazer agora essa multiplicação. Eu já posso fazer 3 vezes 4, e como os sinais são iguais, é aquilo que eu acabei de dizer, né? O resultado fica positivo, e 3 vezes 4 é 12. Ah, Fausto, mas tem uma potência lá embaixo. Sim, mas ela está aqui embaixo. Ela não altera nada aqui de cima. Por isso que eu posso deixar ela para fazer aqui embaixo. Tá, aqui embaixo, vou repetir ali o 3 vezes menos 2 para resolver essa potência primeiro. E ainda assim, essa potência não altera essa multiplicação, mas mesmo assim vamos fazer separado. Menos 4 ao quadrado vai ficar 16 positivo. É sempre bom a gente colocar o resultado da potência entre parênteses também, se tiver uma conta perto dela. Tá certo? Então agora vamos fazer essa multiplicação antes de somar, né? Ainda que não atrapalhe, ó, vou conservar aquela soma ali e deixar ela para fazer por último. E o que a gente vai fazer aqui embaixo? A multiplicação. 3 vezes 2, 6. Só que agora os números têm sinais diferentes. O 3 é positivo, lembra? Quando o número não tem sinal, ele é positivo. Se ele for negativo, vai aparecer o sinal de menos. Então, sinais diferentes, o resultado da multiplicação é negativo. Aqui eu faço um jogo de sinal também, o 16 aqui dentro ele é positivo, porque está sem sinal. E aí, multiplicação de sinais iguais, o resultado é positivo. Vai ficar dessa maneira. Agora sim, eu posso somar lá em cima, 4 mais 12, 16. Aqui embaixo os sinais são diferentes, mas não é multiplicação, né? Não tem uma conta de vezes. Então, nesse caso, é aquilo que eu faço, o maior menos o menor. É o jogo do sinal da adição, onde eu devo pegar o maior menos o menor, 16 menos 6, 10, e conservar o sinal do maior. 16, que é maior, é positivo. Então, o resultado também fica positivo. E o que a gente ainda pode fazer? Nós temos uma fração e toda vez que o resultado do valor numérico de uma expressão algébrica gerar uma fração, eu preciso deixar ela na sua forma irredutível, que é quando a gente vai simplificando até não ser possível mais simplificar. Nesse caso, como os números são pares, eu posso simplificar por 2. O que é simplificar mesmo? É fazer isso aqui, ó. Dividir a fração inteira pelo mesmo número. Então, eu divido 16 por 2, 8. 10 por 2, 5. E aí, essa é uma fração irredutível. Não é possível mais simplificar, porque o 5 é primo, né? Então, esse é o exemplo B de como calcular o valor numérico de expressões algébricas. E como eu disse, eu também vou fazer com vocês aqui alguns exemplos aí de como resolver uma equação do primeiro grau com uma incógnita. Então, primeiro, o que é uma equação? Uma equação é uma sentença matemática, gente, que ela vai ter um sinal de igual e, além de sinal de igual, vai aparecer uma incógnita também. Então, assim, qual é a diferença de uma equação para uma expressão algébrica? Lembra que nas expressões algébricas a gente não tinha sinal de igual. Aquela primeira expressão que nós resolvemos era sim apenas. Então nós tínhamos apenas letras, né? E às vezes aparecia, por exemplo, coeficientes aqui, ó, ao lado das letras. Não foi o caso dessa letra A que a gente fez. Mas numa expressão algébrica não tem o sinal de igual. Em uma equação aparece o sinal de igual. Então se eu tivesse aqui, ó, isso aqui tudo é igual a 10, por exemplo. Então eu teria que isso é uma equação. Não é do primeiro grau, porque o expoente dessa letra aqui é 2. Então agora a gente vai entender por que essa equação vai ser chamada de equação do primeiro grau. Quando em alguma letra, em pelo menos uma letra, tem um expoente diferente, né? Um expoente diferente de 1, ou seja, 2, ou 3, ou 4, é justamente o expoente dessa variável, dessa incógnita, dessa letra, que fala qual é o grau da equação.
Então, por que essas equações aqui que eu vou fazer de exemplo para vocês, elas são chamadas de equações do primeiro grau? Porque o expoente das letras que aparecem aqui, ó, é igual a 1. E por que a gente não escreve 1? Porque não precisa, né? Nós aprendemos já que todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, se eu tenho uma letra elevada a 1, é igual a ela mesma. Mas ela é considerada do primeiro grau justamente porque o expoente é 1. Ou seja, essa equação que o expoente é 2, ela é considerada a equação do segundo grau, que nós vamos aprender como resolver também nesse bimestre. Como calcular o resultado, né, o valor da letra. E também pode aparecer equações aí do terceiro grau, que não é o nosso caso, nós não vamos aprender a resolver isso no ensino fundamental, mas existe a equação do terceiro grau, existe a equação do quarto grau, do quinto grau, do sexto grau, né? É só você ir aumentando os expoentes ali e você vai tendo graus cada vez maiores de equações. Bom, sabendo disso, o que é resolver uma equação do primeiro grau com uma incógnita? É descobrir qual é o valor daquela letra. Então, lembra que na expressão algébrica, nós estávamos calculando o valor numérico da expressão e aí nós já tínhamos o valor da letra. Nesse caso, nós sabemos o resultado da expressão, mas não sabemos qual é o valor daquela letra. Então, o resultado dessa expressão aqui é 109. Então, nós temos a equação 21x menos 17 igual a 109. Mas e aí, qual é o valor da letra x? Ah, professor, a letra x vale 21. Não. 21 é apenas um número que está acompanhando a letra x. Tá certo? Mas qual é o valor da letra x? Bom, eu tenho que encontrar um valor que multiplicado por 21 menos 17 dá 109. É difícil de pensar assim, né? É por isso que tem alguns dispositivos práticos que nos ajudam a resolver uma equação do primeiro grau. Porque se a gente fosse pensar dessa maneira, nossa, ia dar muito trabalho. Imagina essa, né? Se a gente fosse ler daquela maneira que eu li, ó. Eu descobri qual é o número que, somado com 1 e depois multiplicado por 10, e também tirado 2 e depois multiplicado por menos 5, a soma disso dá 70. Olha só, foi difícil até de entender. Então, é por isso que foi criado um dispositivo prático para resolver uma equação do primeiro grau. E o dispositivo é simples. Então, nós aprendemos que toda equação ela precisa de um sinal de igual, né? Senão ela não é chamada de equação. Então, nós temos aí o sinal de igual. Esse sinal de igual, ele é a nossa referência para resolver essa equação. Ou seja, eu vou usar o sinal de igual como referência para fazer o seguinte. Do lado esquerdo do sinal de igual, o nosso objetivo é deixar apenas letras. E do lado direito do sinal de igual, o nosso objetivo é deixar apenas números. Quando nós atingirmos esse objetivo de separar letras de números, nós teremos resolvido a equação do primeiro grau. Então, esse é o nosso objetivo. Esse lado esquerdo, em matemática, a gente costuma chamar de primeiro membro da equação. Mas eu vou chamar sempre de lado esquerdo. Do lado direito, em matemática, eu costumo chamar de segundo membro. Mas eu vou continuar chamando de lado direito, né? Então, do lado esquerdo, letras. Do lado direito, números. O que pode acontecer? Isso. Do lado esquerdo da equação, tem letra, mas também tem números. Então, eu preciso tirar os números daqui, né? O lugar de número é onde? Nosso objetivo é deixar os números do lado direito. Então, eu vou ter que tirar o 17, vou ter que tirar o 21, para deixar do lado esquerdo apenas letras. E eu vou tirar eles aqui e colocar onde? Do lado direito. Mesma coisa na letra B. A letra B só tem um detalhezinho a mais. Primeiro, vamos fazer, então, a letra A ali, ó. Bom, lembrando sempre disso, né? Deixar a letra do lado esquerdo, número do lado direito. Então, aqui, o que eu preciso tirar? Vou tirar o 17. Vou tirar o 17 e vou escrever ele do lado certo. Então,
o 17 está do lado errado, está do lado esquerdo, onde só deveria ter letra. O que vai acontecer? Vou ter que tirar o 17 daqui e colocar ele aqui do lado do 19. Mas, para isso, eu vou ter que mudar a operação que ele está realizando. Se ele realizou uma operação de subtração, né, aqui ele está fazendo uma conta de menos, quando ele muda de lado, ele passa a fazer uma operação inversa. O inverso da subtração é a adição. Então, se ele estava menos, a gente fala, então ele passa mais, né? Mas, na verdade, é a operação que muda. Se aqui estava diminuindo, aqui ele vai ficar somando. Eu tenho que tirar ele daqui, né? Olha lá. Aí ficou agora 21x igual a 109 mais 17. É claro que você não vai fazer assim no seu caderno, né? Escrevendo e apagando, escrevendo e apagando. Então, eu vou fazer aqui as anotações, passo a passo, da forma que é para você fazer no seu caderno. O que vai acontecer? O 17 vai sair daqui. Então, vai ficar apenas o 21x e o sinal de igual, né? E aí, 109 mais 17. Aí, agora aparece uma conta que eu preciso fazer ela. Eu repito o 21x para fazer 109 mais 17. Dá o quê? 126. Daí agora eu tenho que tirar o 21. Mas qual é a operação que o 21 está fazendo com o x? O 21 está multiplicando o x. Todas as vezes que a gente escreve um coeficiente, né, um número, ao lado de uma letra, a operação que esse número faz com a letra é de multiplicação. E aí, se eu tiro o número do lado esquerdo e passo ele para o lado direito, né, estou trocando o lugar dele em relação ao sinal de igual, a operação passa a ser a operação inversa. Ou seja, se eu deixar o x sozinho aqui, significa que eu tirei o 21 para escrever ele do lado direito. E quando eu faço isso, o 21 passa para cá fazendo a operação inversa. Se aqui era multiplicação, aqui ele passa fazendo uma divisão, que eu posso escrever a divisão assim, que não tem problema. Eu posso escrever o sinal de divisão assim, com a barra, também não tem problema. Eu posso escrever o sinal de divisão assim, é uma outra forma de escrever. Ou também eu posso fazer o sinal de divisão aqui de baixo, ó, colocar o número aqui embaixo. Então, são 4 formas, né, que nós temos de escrever. No caso de vocês que estão resolvendo no caderno, eu sugiro que usem essa barrinha. Até porque, se você escrever um número debaixo do outro, cada número vai ocupar uma linha do seu caderno, né? E vai ficar esquisito. Se você escreve a fração assim, usando a barra, você usa uma linha do seu caderno só e fica organizado o seu caderno. E aí tem que fazer essa divisão. Quanto é 126 dividido por 21? Então, quantas vezes o 21 cabe dentro do 126? Acho que cabe 6, né? 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. Não sobra nada e o resultado é esse. Ou seja, 126 dividido por 21 é 6. Olha, nós descobrimos o valor, então, da letra X. Só letras do lado esquerdo, só números do lado direito. Atingimos o nosso objetivo. A equação está resolvida e o valor da letra X é 6. Se você voltar na equação para tirar a prova, né, calcular o valor numérico dessa expressão aqui, ou seja, pegar só aquela primeira expressão, 21x menos 17, e aí no lugar do x colocar o 6, vai ficar 21 vezes 6 menos 17. Essa expressão vai ser igual a 109. Você pode tirar a prova e confirmar isso, tá bom? Nós faremos agora, então, a letra B como exemplo aí para vocês. E na letra B, o que nós temos de diferente? Que aparece agora uma expressão entre parênteses, né, que eu tenho que simplificar, igual a gente simplificava nas expressões algébricas. Como? Aplicando a propriedade da multiplicação, que a gente chama de distributiva. Ou seja, esse parêntese aqui, ó,
esses parênteses, eles servem para quê na matemática? Para dizer que a operação que esse 10 está fazendo é com todos os que estão dentro dele. Nesse caso, a operação que o 5 negativo está fazendo acontece com todos os que estão entre os parênteses. Então, o 10 aqui ele está multiplicando. Ele está multiplicando quem? Todos que são dentro do parênteses. Então, o 10 ele multiplica o x e o 10 ele também multiplica o número 1. Por quê? Porque eles estão entre parênteses. Então, é como se o x, como se os parênteses abraçassem a expressão, né, e dissessem assim, ó, vai acontecer com todo mundo que está dentro de mim. E é isso que acontece. Aqui também o 5 ele vai multiplicar o x e o 5 também vai multiplicar o 2. Então, olha só, 10 vezes x, 10x. 10 vezes 1, 10. Repara que eu já estou fazendo o jogo de sinal, né? Como aqui é tudo positivo, o resultado é positivo. 5 vezes x, 5x. Faz o jogo de sinal. Negativo vezes positivo, negativo. 5 vezes 2, 10. Faz o jogo de sinal. Negativo vezes negativo, positivo. Números de sinais iguais na multiplicação, o resultado fica positivo. E aí escreve igual a 70. A gente já resolveu ali a expressão que estava entre parênteses. Agora falta fazer aquela separação que eu havia falado para vocês na letra A. Deixar letras do lado esquerdo, números do lado direito. Então, quais são as letras que nós temos? Ó, 10x e o menos 5x. Eu vou escrever as letras e já vou escrever o sinal de igual para causar essa separação de letra e número. Quem que eu vou escrever depois do sinal de igual? Os números. E aí eu dou preferência para quem já estava lá. O 70 já estava, então eu escrevo ele primeiro. Só por questão de organização. Esse 10 está do lado esquerdo, mas agora eu vou escrever ele do lado direito. Então ele vai ficar menos 10, porque ele lá estava somando. A mesma coisa com esse, vai ficar menos 10. A gente podia somar ali antes de passar, mas tanto faz. 10x menos 5x, 5x, né? É igual 70 menos 10, 60. Menos 10, 50. Daí nós temos que 5x é igual a 50. Esse 5, ele está multiplicando o x. Falso, mas como eu vou saber se ele está multiplicando? Gente, de uma forma bem simples. Se não for uma multiplicação, deve haver um sinal informando qual é a operação. Por exemplo, Falso, mas se estiver somando? Se estiver somando, vai estar escrito 5 mais x igual a 50. E aí você vai saber que está somando. Falso, se estiver dividindo, vai ter que ter o sinal de divisão. E se estiver diminuindo, vai ter que ter o sinal de menos. Se não tiver sinal, então você considera que é uma multiplicação, porque é o único sinal que a gente pode ocultar ele de uma expressão, de uma equação. Então aqui, ó, existe um sinal de vezes, mas a gente pode não escrever por escolha. Aqui no 10x existe um sinal de vezes, mas a gente pode escolher não escrever. Aqui também é a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, e aqui também. Quando eu tirar o 5, então, vai ficar x igual a 50 dividido por 5. O dividido porque é a operação inversa daquela que o 5 estava realizando lá do lado esquerdo. E aí o valor de x é o resultado dessa divisão de 50 por 5, que é 10. Pronto, nós calculamos o valor de x, atingimos aquele nosso objetivo de deixar a letra do lado esquerdo e o número do lado direito, e a equação foi resolvida, o valor de x é 10. Se você voltar lá e colocar o 10 no lugar do x e resolver a expressão, que será uma expressão numérica, você deve resolver e encontrar o valor 70. Certo?
E por último, eu vou fazer alguns exemplos para vocês compreenderem melhor o que é essa história de associação, né? Associar uma reta, uma equação linear de primeiro grau a uma reta no plano cartesiano. Acho que até faltou uma preposiçãozinha aqui, né? A associação de uma equação linear, erro lá na digitação. Mas então, o que é isso, né? Associar uma equação a uma reta no plano cartesiano? Que plano cartesiano que é esse mesmo, né? Então, a gente vai usar um aplicativo aqui para poder recordar algumas coisas com vocês e a gente esclarecer o que seria isso. Então, o plano cartesiano é aquele plano que nós aprendemos a marcar pontos nele, né? Um plano composto aí por dois eixos, duas retas, a reta Y na vertical e a reta X na horizontal. Esse é o plano cartesiano. E a gente marca, né, alguns valores de referência ali para a gente poder marcar os pontos. Então, vamos supor que eu quero marcar o ponto aí 2 e 3. Que história é essa de ponto 2 e 3? A gente chama o primeiro valor, né, o valor do x, e o segundo o valor do y, igual eu estou colocando nesse canto esquerdo aqui, ó. Então, ponto é sempre nessa ordem. É o valor do x primeiro e o y, igual está representado aqui. Então, quando eu falar, vamos marcar o ponto 2 e 3, eu estou me referindo ao ponto de coordenadas, onde o x é 2 e o y é 3, sabendo, né, da posição dos eixos aí coordenados que a gente chama o eixo y sempre na vertical e o eixo x sempre na horizontal. Então, quando a gente quer marcar o ponto x igual a 2 e y igual a 3, a gente deve fazer uma linha pontilhada, né, partindo ali do x igual a 2, ó, indo na direção do y. O y é 3, então eu tinha que puxar essa linha para cima e depois sair com a linha lá de onde o y vale 3, ó, até encontrar aquela linha que eu tinha feito. E o ponto, a gente vai ver que a localização dele vai ser essa, ó, o ponto de coordenadas 2 e 3. Então, vou mandar marcar esse ponto, ó, e a gente vai ver se é isso mesmo. Tá vendo que o ponto ficou lá em cima? Em cima do ponto das setas ali, ó. Eu vou excluir as setas que eu fiz. Olha o nosso ponto de coordenadas 2 e 3. Se eu quiser colocar um novo ponto, né? Eu venho aqui, ó, ponto xy. Aí eu quero marcar um ponto agora do lado negativo, aqui embaixo, ó. Então aqui eu vou colocar uma coordenada onde o x é negativo e o y também. Então eu vou colocar x menos 3 e o y menos 4. Estou editando ali, ó. E vou mandar marcar esse ponto lá. Pronto, veio para cá, tá vendo? Esse ponto azul que caiu aqui, o valor do x dele é menos 3 e o valor do y é menos 4. Então esse é o plano cartesiano, que servia para a gente marcar pontos. Mas, como nós já estamos estudando equações, existe uma relação entre as equações e o plano cartesiano. Uma equação do primeiro grau, por exemplo, como essa que a gente estava resolvendo, quando a gente coloca isso no plano cartesiano, aquela equação vira uma reta. Então, eu vou fechar isso aqui, ó, vou deixar aqueles dois pontos marcados e eu vou digitar agora uma equação. Essa equação, eu vou digitar aquela que a gente acabou de calcular. A gente não encontrou no final daquela letra B que o x era igual a 10? Então, ó, eu vou desenhar o gráfico, né? Não é o nosso objetivo aprender a desenhar o gráfico. Nosso objetivo é apenas relacionar o gráfico com a equação ou uma equação com o gráfico. É associar as duas coisas. Como o nosso x aqui do plano cartesiano só vai até o 5, eu vou mudar um pouquinho ali, ó. Senão x igual a 10 vai passar longe, o gráfico vai fazer um zoom, vai ficar esquisito. Eu vou mudar aqui, ó, para x igual a 3. O que é esse x igual a 3? Vai marcar no plano cartesiano todos os lugares onde o x é igual a 3. E onde que o x é igual a 3? A gente vai ver que essa reta vai virar isso aqui, ó. X não é igual a 3 aqui? Então vai pintar toda essa região do gráfico aqui, ó. Vai pintar para cima e vai pintar para baixo, ou seja, vai se tornar uma reta e não um ponto. Porque juntou todos os pontos aqui desse plano em que a coordenada x dele é igual a 3. Então, qualquer lugar em cima dessa reta que eu colocar, o x vai ser igual a 3. O que vai mudar vai ser o valor do y, né?
Então, a gente vai ver isso aqui agora. Vou mandar dar um OK aqui e vai plotar esse gráfico. Ó, tá vendo? Uma retinha azulzinha e virou uma reta porque é a região do plano onde qualquer lugar dessa reta a coordenada x é igual a 3. Se eu quiser uma outra equação, por exemplo ali, ó, vou colocar uma equação agora com x negativo, né? X menos 1, para fazer a reta passar aqui em cima, ó. Então, x igual a menos 1 significa o quê? É o lugar do plano aonde as coordenadas serão sempre x igual a menos 1. A coordenada x será sempre menos 1. Só a coordenada y que vai mudar. Então, ó, vou mandar um OK. Olha lá, ó, pintou agora uma reta, né, passando em cima de onde o x vale menos 1. E em qualquer lugar em cima dessa reta, o x vale menos 1. E a mesma coisa pode acontecer, gente, quando eu coloco ali, ó, o y igual a, vamos o quê? Y igual a 2. Bom, agora, o que vai acontecer com essa reta? Ela não vai ser mais aonde o x vale 2, ela vai ser agora onde o y vale sempre 2. E o y sendo na vertical, curioso é isso, né? Quando a gente coloca o y igual a 2, quais são os lugares aqui do plano aonde o y sempre vai valer 2? É aqui, ó, nessa altura, né? O y é como se marcasse a altura. Então, o 2 é essa região para cá. Vou fazer uma linha improvisada aqui. Para cá, em cima dessa linha vermelha que eu estou fazendo agora, o y vale 2, que é a altura dessa reta, né? E para a esquerda também, o y continua valendo 2, porque é a altura. O que vai mudar em cima dessa reta? Só o valor de x. Então, é o que vai acontecer com esse valor, quando eu coloco y igual a 2. Ó, vou dar um OK ali, que ele vai fazer o gráfico automaticamente para a gente. Olha lá, apareceu uma reta em cima do y igual a 2. E isso acontece em qualquer situação. Posso colocar agora, ó, inventar uma reta, y igual a menos 4. Bom, a gente já percebe que o y igual a menos 4 vai passar aqui em cima e, inclusive, vai passar em cima daquele ponto que a gente tinha colocado, que a coordenada dele era x menos 3 e y menos 4. Olha lá, igual eu falei, né? E nós vamos estudar também, vocês já praticaram na plataforma MangaHeight, equações em que vão aparecer as duas letras, né? Equações do primeiro grau, mas com duas incógnitas, diferente das que a gente resolveu. Então, o que acontece quando a gente tem duas incógnitas? Se eu tenho lá, por exemplo, uma equação x mais y igual a 5. Bom, daí a gente vai ter uma reta também, mas uma reta que vai ser formada pelo conjunto de todos os pontos que as coordenadas somadas vai ser sempre igual a 5. Então, se eu pegar a coordenada x e somar com a coordenada y, o resultado vai ser 5. E aí, juntando todos esses pontos, nós teremos uma reta formada. Quer ver? Vamos mandar gerar essa reta. Onde ela vai passar? Ela passou aqui, tá vendo essa reta deitada? Foi a reta que surgiu. Vamos escrever outra reta aqui, outra equação. Vamos colocar ali 2x menos y é igual a menos 3. Outra equação do primeiro grau, mas que agora tem duas letras, duas incógnitas. Elas também viram uma reta, porque é o conjunto de todos os pontos em que o dobro da coordenada x menos a coordenada y é igual a menos 3. E aí vai ser tantos pontos que eles todos unidos, olha só, vai gerar essa reta rosinha que caiu aqui em cima, tá vendo? Então, toda a equação do primeiro grau, toda a equação, ela possui um gráfico, né? A equação do primeiro grau, do segundo grau, ela possui o gráfico. E a nossa tarefa agora com essas atividades é associar uma equação com o seu gráfico. A gente não vai ter que desenhar o gráfico da equação, certo? O que nós vamos fazer é isso daqui. Olha só. Então, nós já vimos, né, que o ponto ele tem aquela sequência ordenada, onde o primeiro número é o x e o segundo número é o y. E a gente quer saber se esse ponto aqui pertence a essa reta. Bom, o que é essa reta mesmo, lembra? Essa reta é o conjunto de todos os pontos em que, se a gente somar a coordenada x com a coordenada y, vai dar 5. Então, é só eu conferir.
Se eu somar a coordenada x com a coordenada y, vai dar 5? Ou seja, quanto que vale o x? Lembra, né? Primeiro aqui é o x, segundo é o y. Então, se eu somar aí 2, que é o x, mais 3, que é o y, vai dar 5? Vai dar 5, ó. Verdade. Então, significa que esse ponto pertence. A gente diz, então, que o ponto pertence à reta. Mas não entendi, não, Fausto. Não é porque a reta, gente, é uma relação entre as coordenadas de um ponto. Essa é a nova interpretação que nós temos para a reta, para a equação do primeiro grau com duas incógnitas, né? Duas letras. É como se houvesse uma relação entre a coordenada x e a coordenada y. Que relação que é essa? Nesse caso, a soma das coordenadas tem que dar 5. Então, todos os pontos daquele plano, né, que tem infinitos pontos, cuja soma das coordenadas é 5, fazem parte dessa reta. Esse é um exemplo de ponto que faz parte dessa reta. Os pontos, o ponto menos 4 e menos 1 pertence à reta x mais y igual a 5? Como que eu vou descobrir? Eu pego os valores de x e de y, substituo ali, então vai ficar menos 4. Lembra que quando o número é negativo, eu preciso colocar entre parênteses para evitar possíveis problemas no jogo de sinal. Mas o valor do y não é menos 1, então vou colocar entre parênteses. O que eu preciso verificar? Se é igual a 5. Bom, o menos 4 sai normal, não tem jogo de sinal para fazer. Já aqui existe um jogo de sinal. Mais vezes menos, menos, sai menos 1. Menos 4 menos 1 é igual a 5? Não é verdade. Isso aqui está errado, né? Isso aqui é falso. Por quê? Porque menos 4 menos 1 é igual a menos 5. E não é igual a 5. Ou seja, esse ponto não pertence a essa reta. Aí você vai escrever, não pertence. Vamos voltar no nosso aplicativo e enxergar essa reta e enxergar cada um desses pontos. Eu vou então inserir naquele aplicativo, naquele programa, a reta x mais y igual a 5 e também vou inserir esses pontos aí para a gente perceber por que não pertence, por que pertence. Então, nós temos aqui de novo, eu vou apagar, a gente começar um novo gráfico. E nesse gráfico, eu vou colocar, então, primeiros pontos. Lembra das coordenadas lá? Primeiro ponto ali, ó. Eu vou chamar lá, o x era 2, né? A gente até tinha marcado esse ponto. E o y era 3. Então, eu vou marcar esse ponto no gráfico. Pronto, o ponto apareceu no gráfico lá, tá vendo esse vermelhinho aqui? Vou inserir outro ponto, que é aquele ponto da letra B lá, que nós dissemos que era menos 4 para x e o menos 1 para o y. Vou mandar marcar esse ponto no gráfico e ele apareceu aqui, tá vendo o ponto? Menos 4 e menos 1. Agora, o que eu vou desenhar aqui para a gente perceber aquilo que a gente falou e respondeu? Eu vou desenhar a reta, né, que é gerada por causa da equação x mais y igual a 5. Quando eu gerar essa reta, lembra que esse ponto de cima, 2 e 3, a gente diz que pertence a essa reta, né? E o ponto de baixo, menos 4 e menos 1, a gente diz que não pertence. Agora a gente vai ver no gráfico o significado daquela nossa resposta. Quando a gente marcar a reta, olha onde a reta passou. Percebe que aquele ponto, o primeiro, onde o x é 2 e o y é 3, ele está em cima da reta, ou seja, ele pertence a essa reta. Mas o outro ponto, menos 4 e menos 1, não pertence. Olha o tanto que ele está distante daquela reta. Então, esse é o objetivo da atividade, a gente relacionar e identificar se o ponto pertence ou não à reta. Eu espero que tenha ficado claro para vocês e que vocês consigam responder todas as atividades aí que eu enviei essa semana. Um abraço a todos e fiquem em casa.